Crianças, agora vamos ver a aula de ciências de hoje na página 36 e 37. Nós veremos a alimentação dos seres vivos, como eles se alimentam, tá? Primeira coisa, nós temos aí duas fotos no livro de vocês. Nós temos uma capivara e temos também uma onça pintada. Coloquei as fotos também aqui no slide para vocês. Mostra aí a capivara se alimentando. Ela está se alimentando de quê? Ela está se alimentando da planta, né? Do capim. Então, ela se alimenta de capim, de grama. E tem a onça pintada que está se alimentando também de um outro animal. Se não me engano, é uma cobra, né? Que ela está comendo. Então, a onça pintada, ela se alimenta de outros animais. A capivara se alimenta de vegetais, de plantas, certo? Então, nós veremos como que é essa classificação em relação à alimentação dos animais. Nós vamos ver aí no livro de vocês que existem animais que se alimentam apenas de plantas ou de vegetais, né? São os animais que nós chamamos de herbívoro, tá? Herbívoros são os animais que se alimentam apenas de vegetais, sendo que alguns deles comem toda a planta, outros preferem alguma parte específica, como o fruto, as raízes ou as folhas, tá bom? Aí nós temos aqui uma girafa, eu coloquei a foto da girafa, que é exemplo de um animal herbívoro. Mas lá no livro de vocês citou também a capivara, o boi, a vaca, tá bom? Nós temos também os animais carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam apenas de outros animais. Exemplos deles nós temos o leão, o tigre, a onça, a serpente, o louva-a-Deus, que é aquele bichinho pequenininho verde, ele se alimenta de outros animais, tá certo? Temos também a aranha, o tubarão, que está citado no livro de vocês, tá certo? Esses são os animais carnívoros. Carnívoros são aqueles que se alimentam apenas de outros animais. E existem também outro tipo, outra classificação em relação à alimentação dos animais. Existem aqueles que comem tanto os vegetais quanto os animais. Estes nós chamamos de animal onívoro, tá? Os animais onívoros são aqueles que se alimentam de tudo, desde vegetais a outros animais. Aí aqui eu coloquei exemplo do lobo, guará e do mico-leão. No livro de vocês também tem o exemplo da galinha, que se alimenta também de vegetais e animais. Por quê? A galinha ela se alimenta da minhoca, então ela é um animal onívoro. E também os seres humanos, nós somos animal onívoro. Por quê? Porque nos alimentamos de vegetais e de animais também. Nós comemos a alface, a couve, o repolho, uma infinidade de frutas, não é? E verduras, e comemos também animais. Nós nos alimentamos da carne da vaca, da carne da galinha, do peixe, tá certo? Então, os seres humanos são classificados como animais onívoros, tá bom? E depois nós vamos ver como que as plantas produzem o seu próprio alimento. Por que as plantas elas produzem? Vamos ler o texto da página 37? As cavernas, como a da foto A, são ambientes muito escuros em que poucos seres vivos conseguem viver lá. Podemos encontrar algumas sementes brotando lá nesses lugares, mas as plantas elas não conseguem crescer e morrem logo. Por quê, professora? Porque as plantas elas só sobrevivem quando elas recebem a luz. Então, as plantas para crescer, nascer, crescer, ficarem bonitas, elas precisam da luz para viver. E lá nessa foto, lá nesse lugar escuro, numa caverna, não tem a presença do sol, não tem a presença da luz. Então, elas não conseguem se desenvolver nesse lugar, tá? Porque as plantas elas usam a luz para produzir o seu próprio alimento.
Além disso, ela precisa da água e do gás carbônico presente no ar. O gás carbônico, crianças, é produzido pela respiração nossa, dos seres vivos, tá? Dos animais quanto dos vegetais, tá bom? Aí eu coloquei um desenho para vocês que mostra, olha, aqui, que a planta, aqui eu tenho uma planta, olha, tem uma planta, aqui eu tenho a luz do sol, tá vendo? A planta, ela precisa da luz do sol para crescer e se desenvolver. Mas ela precisa também, olha aqui, da água. A água, não é? Olha aqui, a água está sendo captada pelas raízes, não é? Nós já estudamos sobre isso, porque através das raízes que as plantas elas captam a água e os nutrientes que ela precisa para se desenvolver, não é isso? E ela precisa também, olha, esse símbolo aqui, ó, CO2, nós chamamos de gás carbônico, tá? Que é produzido, é o gás, né? Produzido pela respiração dos seres vivos, das plantas e dos animais, tá bom? Então, crianças, depois da gente ouvir essa explicação, nós vamos fazer as atividades, tá? A atividade tem uma na página 36 e outra na página 37, bem tranquilo de fazer. A número 1 é: contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. Nós vimos que a capivara é um animal herbívoro, se alimenta apenas de vegetais. Então, vocês vão ler as opções aí e vão contornar, circular qual que é a resposta certa. Ela se alimenta de ovos de aves? Ela se alimenta de joaninhas? Ela se alimenta de folhas de plantas? Ela se alimenta de pernilongos? Então, vocês vão circular a opção correta. Número 2. Escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. Produzem, escondem, encontram. As plantas, tracinho, o próprio alimento. Se vocês for ler lá no início da folha, vocês vão ver o que está escrito, tá? Para vocês conseguirem completar a frase. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um beijo, crianças. Até a próxima.